Oi, pessoal, tudo bem? Você que é professor ou que está tentando passar no concurso agora, que é recém-formado, a gente vai começar aqui uma relação, várias dicas, né, para ajudar vocês aí em todos os sentidos, tanto no dia a dia da sua aula, na sua vida diária, como também para passar no concurso público, tá bom? Vamos começar aí com a nossa dica número 1 de português. Você precisa dominar esse português, tá? Antes de qualquer coisa. Vamos lá, então. Olha, vamos começar falando sobre gênero do substantivo, tá? Então, o que é o gênero na língua portuguesa? Quando a gente fala em gênero, você pensa masculino e feminino. Pois bem, pode pensar assim. Só que o gênero na língua portuguesa, ele é aquela palavra que quando você está no masculino, ela termina em o, e está no feminino, ela termina em a. É chamado de biforme, gênero biforme. Então, tem duas formas. Para o masculino termina em o, para o feminino termina em a. Também tem um gênero heterônimo, que é aquele que altera totalmente o radical. Tá vendo aqui, ó? De bispo foi para episcopisa, ó, zangão, abelha, frei, soror. Não sei se vocês conhecem essa palavra, frade, freira, hortelão, que é aquele que faz horta, a mulher dele é a hortelona, mocetão, rapaz na puberdade, mocetona, quizar, quizarina, maestro, maestrina, cavaleiro e amazona, né, que anda de cavalo. Esses dois aqui, ó, caíram numa prova da VUNESP, tá bom? Continuando, falando de gênero ainda, tem o número 3, que é o gênero uniforme, ou seja, só tem uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E daí está dividido em três casos. Primeiro, epiceno. Epiceno é para animais e plantas, tá? Então, no caso do epiceno, aquele animal que não tiver o parzinho, por exemplo, a cobra. A cobra, a palavra a cobra é um termo feminino, um substantivo feminino. Mas e daí? Esse aqui é macho ou é fêmea? Ah, a cobra é mulher. Não, não é. Para você saber se é macho ou é fêmea, você vai escrever o que eu acabei de falar, macho, fêmea, tá? Então é assim, ó, se você tem um termo, mas não tem o parzinho, não tem o cobro, né? O peixe é a peixa, urubu, urubua? Não, não tem. Então o que que você vai fazer? Vai colocar macho e fêmea, pronto. Epiceno, tá? Quando não tem o parzinho, epiceno. Plantas, por exemplo, limoeiro, limoeiro macho, limoeiro fêmea, certo? Comum de dois é aquele que só altera o O pelo A. Por exemplo, cientista, o cientista, a cientista, o gerente, a gerente, o cliente, a cliente. São vários, tá bom? A palavra presidente estava nessa lista aqui, teve uma alteração e agora é o presidente e a presidente, é presidenta, é heterônimo, tá bom? O sobrecomum. Sobrecomum é aquele que é igual para ambos. Igual para ambos. Por exemplo, o cônjuge, né? Marido ou mulher, é cônjuge que fala. A vítima, pode ser homem ou mulher, você vai dizer a vítima. A testemunha. Testemunha, homem ou mulher, tanto faz. É a testemunha. Qual mais? O monstro. Ah, tem um aqui, ó, que pouca gente sabe. O bebê. Então, tanto faz ser menino ou menina, você não vai falar a bebê, é o bebê, o neném. É assim que fala, tá bom? Tanto faz ser masculino ou feminino. Uma outra coisa, esse termo aqui, ó, o sósia. Sócio é duro, hein? Sósia. Sósia. O sósia. Pronto. Então, aqui, ó, se for a Joana, você vai falar que Joana é o sósia de fulana de tal. Antônio é o sósia, né? É um outro termo também que é assim, ó, o sem terra. O sem terra é um termo que é igual tanto para o homem como para a mulher. O boia fria também, tá? Então, ó, boia fria, mesma coisa. Você vai fazer o quê? Joana é o boia fria, Antônio é o boia fria, ou o sem terra, certo? É assim que você vai entender. Agora, tem aquele gênero que a gente chama de gênero vacilante. São palavras que são femininas e outras são masculinas. Por exemplo, aqui, essa reunião familiar, né, ao redor da mesa é o ágape, ó, o alvará,
O champanha. Não existe a champanhe. É o, olha como termina. Champanha, tá? O eclipse do Sol e da Lua, o apêndice, o gengibre, olha, não é a herpes, é o herpes. O sósia, né, que eu falei para vocês agora há pouco, lotação, o lotação. Quem vai para São Paulo sabe que lá tem os ônibus e tem aquelas peruas que carregam o pessoal que eles falam a lotação, só que tá errado, né? A lotação é o ato de lotar, então aqui é o lotação, que significa um pequeno ônibus lá, né, que é utilizado para transportar as pessoas. A palavra dó é o dó, certo? Então, eu não estou tirando um sarro, não. É o dó mesmo. Então, você não pode falar assim, estou com uma dó da fulana de tal. Você diz, estou com dó, porque dó é masculino. O milhar, o suéter, o aras, o matiz. Se refere a um conglomerado de cores, tá? Agora aqui, ó, os femininos, ó. A cal, não é o cal. A bacanal, a eclipse, a alface, a couve, a comichão, uma coceira, né? A gênese, a libido, a matinê, a patinete. Olha só, você não está comprando um patinete, é a patinete. A sentinela. Isso aqui significa soldado, alerta, mas é a, não é o, é a sentinela. José é a sentinela do batalhão. A uso capião. Esse aqui eu vou colocar um adendo, porque pode ser o ou a, tá? Ele é diferente. Aqui, a omelete, a marmitex, a própolis, a mascote. E olha esse aqui. Você não vai comprar um grafite, é a grafite. Aliás, o termo é grafita, porque é o nome da pedra, tá? Então é a grafita, mas também pode ser dito grafite, só que é a, não é o, como a gente costuma dizer, tá? E tem alguns que, se você alterar o gênero, altera também o significado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra ocoma. Ocoma significa sono profundo. Agora, sabe o que que é a coma? É a cabeleira, a juba da pessoa. O língua é o intérprete. E a língua é o músculo da boca, certo? O moral e a moral. O moral é o ânimo. Estou com o meu moral baixo, ânimo. A moral é a honra, a honestidade, certo? O cisma é o óleo sagrado. E a cisma é o ato de desconfiar. Olha como muda totalmente, né? O baliza é o que vai à frente, certo? Ele vai à frente de uma banda, de qualquer lugar. Então, por exemplo, tem uma banda lá na escola e aquele carinha vai puxando ali, puxando a banda. Ele é o baliza, né? Na escola de samba, tem aquele pessoal que vai à frente puxando a escola, é o baliza. Agora, a baliza é a estaca de madeira. Por isso que quando a gente vai fazer aquela aula na autoescola e tem que estacionar ali no meio daquelas duas estacas de madeira, vai estar fazendo a baliza, certo? O voga é o remador. E a voga, aí você vai lembrar daquela revista Vogue. A voga é moda, tá? E tem vários outros, o caixa, a caixa, o cabeça, a cabeça, né? O cabeça é o chefe, a cabeça, né? O tronco do corpo. Então, é assim, assim, são coisas que a gente não tá muito a par, né? A gente não usa todo dia, não sabe muito bem como é que funciona. Então, quando você pega um negócio desse assim, você fica meio perdido, né? Fico meio perdido por causa disso aí. Mas, enfim, não é difícil, é só gravar alguma coisa ou outra assim que você nunca viu, que você vai passar a entender isso daí. Eu coloquei aqui um exercício, ó. O primeiro passo, dizem os especialistas, é ter recomendação do médico que acompanha o paciente, né, para fazer isso. A respeito do gênero do substantivo,
O vocábulo destacado é de que tipo? Olha, anômalo ele não é, porque anômalo se diz respeito ao tipo de verbo, tá? Então, ele colocou essa palavra aqui para, né, desnortear o fulano. Então, assim, o que vai ser? Ó, epiceno é aquele lá para bichos e plantas? Não, não é esse. Comum de dois é aquele que troca o O pelo A. Biforme. Biforme é aquele menino, menina. Não, não é esse caso. Qual seria, então? O paciente, a paciente, né? Então, se encaixaria aqui embaixo. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o paciente e a paciente. Certo? Então, é comum para os dois gêneros, tá bom? Essa é uma aula bem simples, né? Só para a gente começar aí e vem muito mais pela frente, tá? Acompanhe aí, fiquem de olho nas nossas dicas e até a próxima.